Descubra o incrível desfecho. Starship 10 explode, mas a transformação é emocionante. Era uma manhã radiante na pequena cidade de São Tiago, e a praça estava cheia. Flávio, um mecânico de 27 anos, estava prestes a realizar seu sonho, embora muitos estivessem prontos para rir dele. Ele olhava fixamente para o Starship 10, seu foguete em miniatura feito de sucata e muita coragem. O coração dele batia forte, como um tambor na festa de São João. Ao seu lado, Dona Zita, sua avó adorável de 80 anos, sorria com lágrimas de orgulho nos olhos. Flávio tinha passado meses construindo aquele foguete, alimentado pelo sonho que sempre teve desde pequeno ao assistir naves espaciais na televisão. Mais do que tudo, ele queria fazer sua avó feliz, realizando o desejo de ver o neto voando alto, tanto no espaço quanto na vida. Mas a realidade da cidade não era fácil. Os vizinhos eram céticos. Um mecânico criando um foguete era um motivo para risadas, não aplausos. Enquanto Flávio se preparava, seu pai, um homem prático, olhou para ele com desdém. "Você sabe que isso é uma perda de tempo, não sabe?" disparou. As palavras do pai ecoaram em seu interior, criando um turbilhão de dúvidas. Flávio queria a aprovação do pai, mas seu sonho gritava mais alto. Chegou o grande dia da apresentação. Ele respirou fundo e começou a falar sobre sua jornada, sobre os desafios enfrentados e as noites sem dormir. "Eu não estou aqui apenas para mostrar um foguete. Estou aqui para mostrar que sonhos podem se tornar realidade", exclamou a voz embargada. O público, formado por vizinhos e amigos, alternava entre olhares de expectativa e de zombaria. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar." Ele olhou para Dona Zita, que segurava uma bandeira do Brasil em um gesto de apoio e amor incondicional. E no instante em que acionou o foguete, o mundo ao redor pareceu parar. A explosão foi repentina e devastadora. O Starship 10 subiu alguns metros e, no auge da expectativa, explodiu em um espetáculo de chamas e fumaça. Destroços voaram em todas as direções e uma onda de incredulidade tomou conta da praça. Flávio desabou em joelhos, a dor da derrota cravada no peito. As lágrimas brotaram de seus olhos enquanto ele escutava os murmúrios de desapontamento e risadas disfarçadas. Mas, naquele momento sombrio, algo extraordinário aconteceu. Dona Zita, com a voz firme, começou a aplaudir. "Ele tentou. A coragem dele é maior do que qualquer foguete", gritou. "Uma verdadeira guerreira na luta pela esperança." Os vizinhos, que antes eram céticos, agora estavam tocados pela determinação de Flávio. Palavras encorajadoras começaram a ecoar pela praça. A explosão do foguete foi uma catástrofe, mas também um catalisador de união. Os sorrisos que se transformaram em lágrimas agora se misturavam à empatia e respeito por Flávio, o jovem sonhador. Neste momento mágico, Flávio percebeu que, apesar da explosão, ele havia conquistado algo ainda mais valioso: a solidariedade de sua comunidade. Ele olhou para o céu. O sonho não havia morrido, apenas se transformado. Mas a relação com seu pai ainda era um ponto de interrogação, e a batalha apenas começava. Será que Flávio conseguiria reconciliar seus sonhos com as expectativas da família e da sociedade? A cidade agora o apoiava, mas o futuro ainda era um mistério aguardando para ser desvendado. Flávio ainda estava ajoelhado, a mente em um turbilhão após a explosão. Ele sentia um nó na garganta, a visão embaralhada pelas lágrimas. A cena ao seu redor era uma mistura de risos nervosos e murmúrios de solidariedade. Aquele espetáculo que deveria ser um grande triunfo havia terminado em ruínas, mas a atmosfera mudara. A praça tinha se tornado um espaço de empatia, e as pessoas agora se aproximavam dele, com olhares de apoio genuíno. Dona Zita, com todo o seu carinho, ajoelhou-se ao seu lado e abraçou-o.
Meu querido, você foi incrível. Essa foi a primeira de muitas tentativas. O importante é que você teve coragem de sonhar e de tentar. As palavras da avó despertaram algo dentro de Flávio. A dor da decepção foi suavizada pela força do amor que a envolvia. Ele respirou fundo, sentindo um calor crescente no peito, a esperança começando a brotar novamente. Pessoas começaram a se reunir ao redor, algumas levando pedaços do foguete destruído como lembrança. Mário, um dos vizinhos que antes rira do projeto, se aproximou. Flávio, seu foguete pode ter explodido, mas isso não significa que sua ideia não é válida. Todo grande inventor começou assim, não é mesmo? A multidão começou a acenar as palavras de apoio. Aquela pequena explosão se tornara a centelha que unia a comunidade. A voz de Dona Zita ecoou novamente. Ele construiu o foguete do coração, e é isso que importa, vamos ajudá-lo. Quando ela falou, muitos começaram a se oferecer, dizendo que poderiam contribuir de alguma forma. Flávio olhou para cada rosto familiar que se aproximava, agora cheio de entusiasmo. A empatia substituía a zombaria, e a solidariedade parecia uma ponte que uniria seus sonhos. Com um coração agora renovado, Flávio se levantou. Quem disse que eu vou parar aqui? Essa é apenas a primeira tentativa de muitas. Vamos juntos construir algo ainda melhor. A excitação no ar era palpável e a promessa de recomeço pulsava viva. Ele começou a sentir o calor da fé da comunidade e cada palavra de encorajamento o impulsionava a seguir em frente. Mas, entre toda a animação, um pensamento persistia. E seu pai? O homem sempre tão realista, tão repleto de ceticismo. Flávio se lembrava da expressão de desconfiança no rosto do pai ao ver o foguete. Aquela visão ainda o incomodava. Eu não sei se ele nunca irá acreditar em mim, pensou, um peso na alma. À noite, ao chegar em casa, encontrou seu pai sentado na sala, o semblante sério como sempre. O coração de Flávio batia acelerado enquanto se aproximava. Pai, eu quero tentar de novo. Posso fazer isso. Preciso de sua ajuda. O silêncio se instalou entre eles. O pai, com os olhos fixos no chão, parecia refletir sobre tudo o que acontecera. O que ele responderia? Flávio só queria uma chance de ser apoiado, mesmo que seu universo fosse feito de sonhos e estrelas. As palavras pareciam pesadas, e Flávio teve certeza de que precisava da força do pai para continuar. Mas o futuro ainda era incerto, e o que sua resposta revelaria poderia mudar tudo. Ele sentiu a batalha entre aurora e tempestade dentro de si. E agora, a verdadeira luta estava apenas começando. Flávio sentiu um frio na barriga, enquanto esperava a resposta do pai. O silêncio era como um peso na sala, uma nuvem densa que parecia sufocar suas esperanças. O coração pulsava forte, um tambor ensurdecedor em sua mente. Finalmente, seu pai ergueu a cabeça, os olhos buscando os dele, mas a expressão ainda estava envolta em incertezas. Flávio, começou o pai, tomando ar como se as palavras fossem um fardo. Você sabe que eu sempre quis que você tivesse os pés no chão. Esse sonho do foguete não é algo que a gente pode simplesmente fazer acontecer. É perigoso e exige muito mais do que apenas boas intenções. A voz era firme, mas havia uma sombra de preocupação que o delatava. O jovem sentiu suas esperanças desmoronarem. Era uma luta entre o desejo de voar e a realidade dura que seu pai insistia em trazer à tona. Mas, por outro lado, a explosão da tarde ainda ecoava em sua mente, a força do apoio da comunidade, os olhares de encorajamento. Ele decidiu que era hora de lutar. Eu entendo o que você diz, pai, mas e se eu não tentar? E se eu deixar esse sonho ir embora apenas porque é mais fácil? As palavras saíram com fervor e Flávio percebeu que estava mais decidido do que nunca. Cada grande passo do passado começou com uma falha. Thomas Edison disse que não falhou. Ele descobriu 1000 maneiras de não fazer uma lâmpada. Eu quero ser como ele. E se você não acreditar em mim, quem vai? O pai hesitou. Flávio percebeu a batalha interna que seu pai lutava. Os olhos dele se suavizaram e uma emoção não dita flutuava no ar. Flávio se aproximou, sentindo o calor da paixão em seu peito. Eu preciso de você, pai, não só como apoio, mas como meu mentor. Posso aprender muito com você. Vamos planejar isso juntos. O pai respirou fundo e, por um momento, a tensão entre eles parecia diminuir.
Ele se levantou, caminhou até a janela e olhou para o céu, onde as estrelas já começavam a brilhar. Você me lembra de mim quando era jovem. Eu tinha sonhos assim, mas a vida às vezes nos ensina a ser práticos. Ele olhou para Flávio e os olhos tinham uma centelha de algo novo. Talvez eu possa tentar entender. Vamos ver o que podemos fazer juntos. Flávio sentiu a esperança reviver, um fogo aceso que iluminava cada canto escuro de sua alma. O pai finalmente começava a abrir a porta para um futuro que ele sempre imaginava. Eles se sentaram juntos e a conversa tomou forma. Planejaram um novo foguete, um reinício que prometia não só a realização de um sonho, mas também a reconexão de um laço perdido. Nos dias seguintes, Flávio se dedicou mais do que nunca. Com seu pai ao lado, cada pequeno passo era um avanço imenso. A comunidade começava a se unir novamente, trazendo ideias, ferramentas e apoio. O sonho do foguete estava renascendo, mas agora era maior e mais forte, feito para conquistar não apenas o céu, mas também o coração de seu pai. Mas uma inquietação começava a crescer na mente de Flávio, uma dúvida que ele não podia ignorar. Seria mesmo aquele foguete o que o faria provar seu valor? Ou havia algo mais profundo que ele ainda não havia descoberto? Com cada nova peça que colocavam em seu projeto, um novo dilema surgia. O que talvez não fosse apenas uma questão de voar, mas de entender realmente seu lugar neste mundo. Era um mar de incertezas e o próximo desafio estava se aproximando a passos largos. Flávio precisava se preparar, mais do que nunca, para o que estava por vir. Flávio não conseguia parar de pensar no que estava prestes a enfrentar. Nos dias seguintes, ele e seu pai mergulharam de cabeça no projeto do foguete. Cada componente que montavam, cada rascunho criado, parecia trazer não apenas a construção física, mas também uma nova dimensão ao relacionamento deles. O pai, antes tão cético, começou a redescobrir a alegria em experimentar, fazendo pequenos testes e se aventurando nos planos de Flávio. As noites estavam repletas de conversas intensas sobre ciência e sonhos. Flávio percebia que o velho homem, que antes se mostrava tão prático e pragmático, estava se mostrando um mestre no ofício de inspirar. Uma vez, enquanto ajustavam um motor, seu pai disse: "Você sabe, cada vez que trabalho contigo, tento não só te ensinar, mas também resgatar uma parte de mim que estava perdida, a parte que acreditava que era possível sonhar grande." Essas palavras tocaram Flávio profundamente. Ele sabia que seu pai estava lutando contra suas próprias inseguranças. O jovem, cada vez mais empolgado, se esforçava para criar algo extraordinário. Mas, por dentro, a inquietação permanecia. Havia algo mais que o movia, uma necessidade visceral de entender quem realmente era. O foguete não era apenas uma máquina, era um símbolo da sua busca por identidade. A data do lançamento se aproximava. Flávio começou a sentir a pressão crescer, como se cada momento fosse uma contagem regressiva. Naquela manhã, ele estava sentado em seu quarto, olhando para o projeto final. As linhas pareciam dançar na sua mente, e ele não conseguia afastar a sensação de que estava prestes a se expor de uma maneira que nunca havia feito antes. O que aconteceria se falhasse? O que seus amigos da comunidade pensariam dele? Agora não era apenas seu sonho, mas também o de seu pai e de todos que haviam contribuído. Ele fechou os olhos e respirou fundo, tentando se acalmar. Lembrou-se das palavras de Edison, da magia que acontece quando se dá um passo além do medo. "Eu não posso desistir", disse a si mesmo. "Este foguete é mais do que um projeto, é uma nova chance." Quando finalmente chegou o dia do lançamento, a cidade inteira parecia vibrar com expectativa. Flávio e seu pai estavam no campo, cercados por amigos, vizinhos e até pessoas que eles nunca tinham visto antes. O coração de Flávio pulava no peito, não só por conta da adrenalina do lançamento, mas pela visão da comunidade unida em torno deles, apoiando um sonho que parecia impossível. O foguete se erguia imponente contra o céu azul, seus motores rugindo enquanto contavam os segundos. A multidão contava em voz alta, quase em uma única respiração. 5, 4. Flávio segurou a mão de seu pai, um gesto simples que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Era uma promessa silenciosa de que, independentemente do que aconteceria, eles estariam juntos. 1.
E com isso, houve um estrondo ensurdecedor e o foguete subiu, deixando uma trilha de fumaça majestosa. Mas, no auge da ascensão, algo inesperado aconteceu. O foguete começou a tremer e uma sensação de desespero tomou conta de Flávio. Ele sentiu o mundo ao seu redor parar por um segundo, enquanto todos ao seu redor prendiam a respiração. O que estava prestes a acontecer poderia definir não apenas seu sonho, mas todo o seu futuro. E nesse instante, uma nova verdade começou a se formar em sua mente. O valor da jornada pode ser mais poderoso do que a chegada ao destino. O que seus olhos veriam em seguida mudaria tudo. O foguete, erguido com tanto esmero, começou a balançar como se estivesse em um momento de dúvida. Flávio não podia acreditar no que via. A antena de comunicação começou a fazer um barulho estridente e os rostos ao seu redor passaram de expectativa pura a uma tensão palpável. Seu pai, segurando sua mão firme, mirou o céu com uma expressão que misturava preocupação e esperança. Calma, Flávio, manter a calma é essencial agora. O pai de Flávio gritou, mas a voz dele parecia ser abafada pelo rugido do motor e o clamor da multidão. Vai dar certo, pai, vai, eu espero que dê. Flávio sentou-se, fazendo força para não desistir. Respirou fundo, mas o ar parecia ter se tornado denso e frio. Ele fechou os olhos e... Olhos um instante, mas a imagem do foguete balançando, prestes a perder o controle, não saía da sua cabeça. Então, algo estourou. Um clarão ofuscante. O coração de Flávio disparou, como a explosão, e seu estômago deu um nó. O foguete, com todo o seu potencial, começou a se despedaçar diante de seus olhos. Peças voaram pelo ar, fumaça se espalhou como um manto de incertezas. E o que antes era uma celebração, agora se transformou em um momento de desolação. Não, não pode ser, Flávio gritou, mas o som embargado por lágrimas não parecia ser suficiente para expressar a dor. Os olhares ao seu redor, agora repletos de pânico, se voltaram para ele. Amigos, vizinhos, eles estavam todos ali, e ele se sentiu responsável pelo que acabara de acontecer. Naquele instante, ele se viu sozinho, mesmo cercado por tantas pessoas. Aerospar, a ideia que ele tanto amava, agora estava em ruínas, junto com suas esperanças. Mas, enquanto os murmúrios de desapontamento e incredulidade se espalhavam pela multidão, Flávio foi tomado por uma onda de determinação. Ele se lembrou de cada noite ao lado do pai, cada conversa e riso. O foguete representava mais do que uma simples máquina. Era a união deles, a paixão pela descoberta. O que poderia ter sido o fim também poderia ser um novo começo. Pai! Ele gritou novamente, agora olhando diretamente nos olhos do seu pai. Isso não é o fim. Nós conseguimos fazer algo incrível juntos e podemos fazer de novo. Precisamos nos levantar e aprender com isso. O pai, com a voz embargada, assentiu lentamente. Acreditar nesses momentos era também um desafio, mas havia algo em Flávio que o fazia querer lutar pelo que eles construíram. As pessoas que estavam assistindo, mesmo atordoadas, começaram a se aproximar. Algumas com palavras de apoio, outras com abraços silenciosos. O que aconteceu não era mais apenas sobre o foguete, era sobre a superação, sobre lutar contra a adversidade. Flávio sentiu um calor em seu coração. Ele agora tinha a certeza de que a verdadeira missão dele era inspirar a comunidade a acreditar que, mesmo nas piores circunstâncias, sonhos podem renascer. Ele olhou para o céu, agora manchado de fumaça, e decidiu caminhar em direção ao futuro desafiador que o aguardava. Mas esse não seria o último lançamento deles, não com a paixão que estavam desperdiçando por agora. Flávio sabia que ainda havia muito a aprender e, mais importante, muito para criar. O que ele não imaginava era que esse momento de dor traria uma inesperada reviravolta em sua vida e na de seu pai. Um novo plano começava a se formar na mente de Flávio, e ele estava prestes a fazer uma descoberta incrível. Se este foguete falhou, então nós devemos sonhar um pouco mais alto, Flávio exclamou, sentindo a energia voltando. E prontos para essa nova jornada, ele e seu pai se afastaram da fumaça cobrindo o campo. Mas a próxima ideia que surgiria na mente de Flávio mudaria tudo. O que ele não sabia era que uma nova chance estava prestes a se apresentar de forma inesperada. Flávio e seu pai saíram da área de escombros, ainda ofuscados pelo calor da explosão e pela fumaça que levantava do que sobrou do foguete.
Mas, mesmo diante do desânimo, havia uma faísca de esperança pulsando dentro dele. Precisamos analisar o que deu errado, disse o pai, tentando manter a voz firme, embora seu coração estivesse apertado. Flávio sabia que os dois tinham muito o que aprender e o desafio os uniria ainda mais. E como vamos fazer isso? Flávio perguntou, sua curiosidade crescendo. Ele olhou para o entulho, onde antes existia uma maravilha. Se conseguirmos entender o erro, poderemos corrigir. As palavras do pai ecoaram em sua mente. O que parecia ser apenas um acidente poderia se transformar em um projeto de aprendizado. Não era simplesmente sobre o foguete, mas sobre a jornada e a construção que eles estavam realizando juntos. Nos dias seguintes, a comunidade se mobilizou. Em vez de se deixar abater pela tragédia, as pessoas começaram a se reunir em torno de Flávio e seu pai. Trouxeram peças de sucata e ofereceram ajuda. As crianças, que antes esperavam ansiosas pelo lançamento, agora se tornaram assistentes animados, coletando ferramentas, ajudando na limpeza e se oferecendo para trazer lanches. Ao ver toda aquela mobilização, Flávio sentia um misto de gratidão e determinação. As vozes que ele tanto temia em sua mente, gritando acusações, foram silenciadas pela energia coletiva que surgia. O foguete que havia explodido não os destruiu, ao contrário, parecia ter acendido uma chama dentro da comunidade. Isso é mais do que apenas um foguete, Flávio disse a todos no centro da pequena tenda, onde montaram uma nova base de operações. Isso é sobre união. Juntos podemos aprender, criar e conquistar. Ele sentiu uma onda de entusiasmo percorrer o grupo. Um sorriso se formou no rosto de seu pai, que o olhava com os olhos brilhantes, lembrando-se de seu próprio jovem eu. Com o passar dos dias, Flávio foi desenhando novas ideias, mas ele sabia que precisava ser ousado e inovador. O erro do primeiro foguete não poderia ser só um obstáculo, mas uma oportunidade. O que ele não esperava era que os olhos da multidão o observavam, inquietos, repletos de expectativa. Quando a noite chegou, ele sentou-se à mesa com seu pai, esboçando planos e revisando anotações. E se, ao invés de apenas um foguete, nós criássemos uma experiência inteira? Flávio sentiu uma pulsação forte em seu coração. Ele pensou em algo que não só voaria, mas que também reuniria as pessoas e contasse uma história. Vamos integrar tecnologia e arte. Seu pai sorriu, percebendo a profundidade daquela ideia. Isso pode fazer com que as pessoas se conectem, Flávio. Um foguete que leva sonhos ao céu, mas também um show que une a todos. A cada palavra que trocavam, a crença de Flávio no que poderiam realizar aumentava. Ele sonhava alto e não tinha medo de compartilhar esses sonhos, mesmo sabendo que ainda havia muito a fazer, muitas lágrimas a secar. Precisamos de mais pessoas, ajuda técnica, Flávio comentou, sentindo que o projeto estava crescendo para além do que ele imaginava inicialmente. E assim, a ideia deles de um festival de tecnologia nasceu, um evento que celebraria a inovação e reuniria a comunidade. Enquanto Flávio olhava para o céu estrelado pela janela, sentiu no fundo da alma uma chama de esperança e um novo sentido de propósito. O que ele não sabia era que esse festival não seria apenas um espetáculo para a comunidade, mas seria o primeiro passo para algo muito maior. Um eco distante, um convite à aventura, aguardava por eles no horizonte. Os dias se passaram como um borrão, movidos pela agitação do festival que Flávio e seu pai estavam prestes a organizar. Mãos unidas, corações pulsando, a comunidade se tornava um verdadeiro laboratório de ideias. Cada visitante da tenda de operações chegou com um sorriso e um espírito colaborativo, como se estivessem todos sob uma mesma estrela guia. Flávio viu naqueles rostos um reflexo da própria esperança que ardia em seu peito. "Olha essas engrenagens!" exclamou uma das crianças que se juntaram a eles. Ignácio, um menininho de cabelos bagunçados, ergueu uma peça brilhante feita de metal e plástico. "Isso vai servir para o nosso foguete?" Flávio sorriu, acertando a curva de seu plano em um papel. Cada ideia parecia mais viva, mais colorida, e a excitação fazia seu coração acelerar. Naquela manhã, eles dividiriam as tarefas. As crianças eram encarregadas de articular as apresentações de arte, enquanto os adultos recrutariam especialistas em tecnologia. Todos tinham algo a contribuir.
Juntos, nós vamos decolar, ele gritou. Dentre os eventos programados para o festival, Flávio imaginou oficinas de robótica, exibições de arte digital e até uma competição de foguetes em miniatura. A energia positiva sentida ali não era só sobre um foguete, proporcionava uma experiência única de compartilhamento e aprendizado. Mas no fundo, mesmo com tantos desafios à frente, sua mente ainda se perdia em flashes do momento da explosão. Um dia, enquanto revisava os detalhes do festival, Flávio recebeu um telefonema inesperado. O convidado especial que ele havia sonhado atrair para o evento, um renomado engenheiro aeroespacial, confirmou presença. Naquele instante, seu coração disparou. Isso pode ser nossa chance de brilhar, pensou. Ele sabia que as habilidades que aquele profissional poderia compartilhar não eram apenas técnicas, mas que poderiam inspirar toda uma geração. Na véspera do festival, a ansiedade era palpável. A tenda estava decorada com lanternas coloridas e o cheiro de comida caseira se espalhava pelo ar. Flávio observava cada detalhe ser montado, enquanto sentia a vibração ao seu redor. A possibilidade de tornarem-se protagonistas de suas próprias histórias estava prestes a se concretizar. Mas, quando pensou que tudo estava a caminho de um sucesso inquestionável, um novo desafio surgiu. Uma tempestade se formou no horizonte, nublando o céu e trazendo ventos fortes. O tempo virou e as gotas de chuva começaram a despencar como uma cortina de Incertezas. Flávio se viu em uma encruzilhada. Deveria prosseguir com o evento e arriscar todo o esforço da comunidade ou adiar, perdendo a magia que já se formava? Sentado em seu quarto, a chuva tamborilando sobre o telhado, ele se lembrou da primeira explosão. E se o cancelamento se mostrasse um erro? Lembrou das vozes de apoio que o cercavam e como haviam se unido diante da dor. Com um novo fôlego, Flávio decidiu: nada vai nos parar, vamos adaptá-lo a essa tempestade. Com a ajuda de todos, Flávio criou um plano emergencial. O festival seria transferido para dentro da tenda, um espaço coberto que, embora menor, abrigaria aquela centena de sonhos. Agora, no coração da comunidade, valentes como sempre, Flávio e seu pai olhavam para a chuva caindo lá fora. Como uma fita que une histórias de superação, o festival se tornaria o reflexo da força coletiva daquela comunidade unida. Mas o que ninguém esperava era que, enquanto reorganizavam os últimos detalhes, um estranho surgiria entre os convidados. Um homem com uma história envolta em mistério, que carregava uma mensagem de um futuro além do céu estrelado. Flávio nunca imaginou que, no momento mais crítico de sua jornada, um estranho apareceria para mudar tudo. O homem de chapéu largo e olhar intenso se aproximou com um ar de mistério, mas uma energia inexplicável o cercava. Ele parecia saber mais do que deixava transparecer. Os convidados ao redor começaram a sussurrar, curiosos sobre sua presença, enquanto Flávio sentiu o coração acelerar. — Você é Flávio, certo? O homem murmurou, a voz baixa, mas firme. — Eu tenho algo importante para lhe dizer. Flávio assentiu, sem palavras. O que aquele sujeito poderia querer? O festival estava prestes a começar, e ele precisava de foco. Mas uma inexplicável sensação de urgência preenchia o ar. Escute, continuou o homem, eu sou Samuel e venho de longe. O que você está prestes a fazer não é apenas sobre foguetes, é sobre o que eles podem representar para todos nós. Mas há uma verdade que você precisa conhecer. Os olhos de Flávio se estreitaram, lutando contra a tempestade dentro e fora de si. Ele sentiu uma mistura de medo e curiosidade. O que você quer dizer com isso? Lembre-se da explosão que você mencionou? Samuel perguntou, já sabendo a resposta. Aquele momento pode ter sido o início de algo novo. Uma transformação não é feita só de sucessos, é também feita de falhas. Às vezes, as chamas do fracasso forjam um caminho onde você menos espera. Flávio ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Era como se a tempestade lá fora refletisse a tempestade de dúvidas dentro dele. O que quer que tivesse acontecido no passado, ele não poderia permanecer preso a isso. A pressão do festival se uniu ao peso da responsabilidade. As crianças contavam com ele, a comunidade o apoiava. Se Samuel estava certo, aquele festival poderia ser aquilo que eles tanto precisavam, uma chance de renascer.
Mas e se tudo der errado de novo? Flávio Perguntou, a vulnerabilidade se manifestando em sua voz. E se a tempestade leva tudo o que construímos? Então você reconstruirá, Samuel respondeu, um sorriso leve nos lábios. Porque a beleza da vida está nas tentativas. O que define você não é o que deu certo, mas o que você fez depois de cada queda. Inspirado por aquelas palavras, Flávio percebeu que a força não estava na perfeição do evento, mas na vontade da comunidade em se unir diante das adversidades. Ele sorriu para o homem. Você está certo. O que deve ser feito com coragem. Devemos seguir em frente. Naquele momento, a chuva que antes parecia uma maldição começou a soar como uma sinfonia revitalizante. Os relâmpagos se tornaram faíscas de possibilidade, iluminando o céu escuro. Flávio virou-se para a tenda, onde um grupo de crianças tentava arrumar os materiais até o último instante. A adrenalina pulsava dentro dele. Ele sabia que mesmo que o festival não fosse o que todos esperavam, poderia ser algo ainda mais grandioso. E assim, Flávio se lançou de volta ao movimento frenético da preparação, sentindo que, independente do que acontecesse, a comunidade estava preparada para o desafio. Porém, enquanto o festival se aproximava de seu início, um estrondo potente soou no horizonte. Uma série de fogos de artifício não programados rasgou o céu, e os corpos se viraram instantaneamente para a luz. Flávio congelou. Aquela não era a queima prevista. O brilho refletido em seu rosto trouxe uma sensação de pavor. O que fora turbilhão de alegria herdou uma nova sombra, e parecia que a história de transformação estava prestes a tomar um rumo surpreendente e arriscado. A qualquer momento, o leque de emoções poderia se desnudar aos olhos de todos. O estranho homem observava com um olhar sério. O que está acontecendo? Flávio fez essa pergunta em sua mente enquanto o céu explodia em cores. Uma nova mensagem, mais intensa, estava a caminho. Flávio sentiu o estômago embrulhar. Aqueles fogos de artifício, que deveriam ser um espetáculo de cores e alegria, agora pareciam um prenúncio de caos. A música que antes ecoava ao fundo abruptamente silenciou, e todos os rostos se tornaram uma mistura de confusão e temor. Para qualquer um, a explosão de luz no céu seria uma festa. Para ele, era um sinal de que tudo estava prestes a desmoronar. As crianças que momentos antes estavam rindo e dançando, agora olhavam ao redor em busca de segurança. Flávio se sentiu nu diante daquela cena. Não, isso não pode estar acontecendo, pensou. Samuel, ainda ao seu lado, parecia imperturbável. Ele observava calmamente a situação se desenrolar, mas os olhos de Flávio refletiam um desespero crescente. Samuel, isso não era parte do plano. O que vamos fazer? Ele perguntou, a voz tremendo. Flávio, respire fundo. Lembre-se do que falamos sobre as falhas. Às vezes, é preciso um estrondo para fazer as pessoas acordarem. A explosão é apenas uma parte da transformação. As palavras do estranho ressoavam em Flávio, mas a incerteza ainda o dominava. Como isso poderia ser verdade? A multidão começou a murmurar, mãos levantadas em busca de respostas. A tensão no ar era palpável. As primeiras gotas de chuva começaram a cair mais intensas, misturando-se ao medo. Flávio viu um grupo de crianças chorando e intuiu que a hora de agir era agora. Ao invés de se deixar consumir pelo pavor, ele foi tomado por um novo impulso. Ele subiu ao que parecia ser um pequeno palco improvisado, ainda iluminado pelos brados e pelo esplendor caótico dos fogos. Mesmo com o céu em fúria, buscou a força dentro de si e falou, sua voz ecoando sobre a multidão. Pessoal, escutem! Isso não é o fim, é apenas o começo da nossa história. Cada um de nós está aqui porque acredita no poder das nossas ideias, não é? As pessoas começaram a prestar atenção e ele foi ganhando confiança. Hoje, vamos celebrar nossa coragem. Cada falha nos traz lições valiosas. Cada erro é uma oportunidade para fazer algo novo. Alguns começaram a aplaudir, enquanto outros ainda pareciam hesitantes, mas ele não desistiu. Olhem para cima. Essas cores não são um sinal de derrota, são um remete de que estamos vivos, que somos fortes. Vamos fazer desse festival uma celebração de nossa resiliência. No fundo, Flávio sentia seu coração pulsar forte como se estivesse prestes a estourar.
Cada palavra lançada ao ar narrava uma luta e uma vitória que ainda estavam por vir. A chuva começou a se transformar em uma leve brisa, e um sorriso tímido começava a se espalhar pelo rosto de algumas crianças. Samuel observava tudo, agora com um sorriso discreto no rosto. Flávio percebeu que a jornada não estava apenas em seus passos, mas também na conexão que criava a cada instante. De alguma forma, a presença de Samuel ao seu lado parecia se tornar um farol para a transformação que precisava. No momento em que Flávio terminou sua fervorosa fala, um novo estrondo ecoou. Mas dessa vez não era de medo, era um rugido de alegria se espalhando pela multidão. As palmas e gritos começaram a ressoar como uma onda, e a energia no ar mudou. Era como se a tempestade do céu tivesse trazido uma nova luz para os corações. Samuel, olhe! Flávio gritou, apontando para a plateia agora agitada. A resiliência estava se manifestando. Ao longe, as primeiras luzes de um novo espetáculo começaram a surgir no céu, não como um adornar do medo, mas como símbolos de esperança. No entanto, no fundo de sua mente, uma dúvida inquietante ainda persistia. O que realmente significava aquele súbito renascimento? Daria aquilo força suficiente para enfrentar a verdadeira tempestade que estava por vir? O festival estava apenas começando, mas a jornada de Flávio estava prestes a revelar-se mais complexa do que ele poderia imaginar. Flávio estava em pé, sua mente fervilhando entre emoções. A energia da multidão que antes parecia em desespero, agora pulsava com uma vibração renovada. A chuva, que antes parecia uma maldição, agora se tornava um testemunho da força coletiva daquela comunidade, unida em busca de um sonho maior. Enquanto as luzes de um espetáculo se formavam no céu, Flávio sentiu seu coração acelerar. Ele conhecia a pressão que estava sobre seus ombros, mas não era apenas pelo sucesso do festival, era a responsabilidade de inspirar cada uma das pessoas ao seu redor. Foi então que ele começou a entender que cada um deles não estava ali apenas por causa do foguete, mas por um desejo de transformação. Um momento estava diante dele. Naquele instante, o que era um evento simples se transformou em uma celebração de resiliência. Hoje mostramos que somos capazes de nos levantar, mesmo quando a vida nos derruba, exclamou Flávio, sua voz ecoando entre sorrisos e lágrimas de alegria. Cada lágrima que caía representava as renúncias, os sacrifícios e os sonhos que todos ali faziam parte. O festival não era apenas sobre foguetes, era sobre comunidade, sobre família e sobre o poder de se unir em tempos difíceis. Flávio olhou para o horizonte, onde as luzes brilhavam e dançavam no céu. Ele sentiu a presença de seu pai ao seu lado, a figura firme e determinada que agora olhava para ele com admiração. Pela primeira vez, Flávio viu orgulho nos olhos do pai, um sinal de que sua visão e coragem haviam finalmente tocado o coração do homem que sempre desejou que ele fosse prático. Isso é só o começo, gritou Flávio, e a multidão ecoou em uníssono. Vamos continuar a sonhar, a construir e a voar, juntos. As luzes brilhantes começaram a explodir em padrões intricados, como promessas de um futuro incerto, mas radiante. Cada explosão colorida no céu refletia o que Flávio finalmente entendia. Mesmo nas desventuras, sempre há beleza e a chance de renascimentos. Ele sorriu, pela primeira vez, permitindo-se acreditar que aquela união mágica poderia levá-los além de qualquer expectativa. As crianças corriam, pulavam e dançavam sobre as gotas da chuva que agora caíam com menos força. As risadas se misturavam ao som dos fogos, formando uma sinfonia que parecia ressoar em suas almas. Samuel, o homem misterioso, surgiu ao lado dele novamente, com um olhar gentil. Veja como tudo se transforma, Flávio. O que era fragilidade, agora é uma força. Flávio respondeu com um aceno, consciente de que aquele festival era mais do que uma celebração do sonho de um foguete. Mais do que qualquer coisa, era uma plataforma para a solidariedade, uma demonstração de como a comunidade se coloca em movimento quando o espírito de união é aceso. Quando os fogos começaram a diminuir e a noite avançava, ele percebeu que o mais importante não era o lançamento de um foguete, mas o lançamento de uma mensagem: cuidar um do outro, acreditar nos sonhos e encontrar força na coletividade. Mas havia uma última surpresa reservada naquele festival. O homem que trouxera mensagens de esperança começou a se afastar, mas antes de partir, virou-se e disse a Flávio: lembre-se, jovem sonhador, a jornada nunca termina.
Há sempre novos horizontes a serem explorados e muitos corações a serem inspirados. Que suas chamas nunca se apaguem. Flávio observou Samuel se afastar, sentindo que aquelas palavras ficariam gravadas em seu coração. Ele sabia que a verdadeira jornada ainda estava pela frente. Com uma nova determinação, virou-se para a comunidade, agora repleta de rostos sorridentes. Vamos juntos para o próximo passo. Estamos prontos para trabalhar em um novo foguete. Vamos nos preparar para ir ainda mais longe. Esta é a nossa missão e nosso legado. A multidão explodiu em aplausos, já cheios de ânimo para o que viria a seguir. Flávio havia não apenas construído um foguete, mas havia levantado a esperança e a determinação de todos à sua volta. O futuro agora era um céu repleto de estrelas e possibilidades. E assim, enquanto a noite se estendia, Flávio soube que estava preparado para abraçar cada desafio, cada erro e cada triunfo que ainda estava por vir. Ele havia descoberto que a maior transformação não vinha de uma máquina, mas do poder do amor, da coragem e da união. Agora, mais do que nunca, ele estava pronto para voar. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Você precisa mostrar seu apoio, não espere nem mais um segundo para compartilhar.